Olá, boa tarde. O preconceito contra pessoas mais velhas é chamado de etarismo. O assunto ganhou repercussão nacional com a divulgação de um vídeo em que universitárias debocham de uma colega de turma que voltou a estudar depois dos 40. Eu sou o Guilherme Menezes, tenho 65 anos e estou bem com isso. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre como combater essa prática, o etarismo. Esse é apenas um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, anula contrato de cessão de uso do arquipélago de Fernando de Noronha pelo governo de Pernambuco. Supremo Tribunal Federal retoma hoje julgamento conjunto de duas ações que discutem normas para permitir o oferecimento de serviços interestaduais de transporte terrestre coletivo de passageiros sem licitação prévia. E ainda, ministro Ricardo Lewandowski completa hoje 17 anos no Supremo Tribunal Federal. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, anulou o contrato de cessão do uso do arquipélago de Fernando de Noronha, assinado em 2002 pela União e pelo governo de Pernambuco. Segundo o ministro, a decisão é necessária para dar continuidade ao processo de homologação de acordo para a gestão compartilhada das unidades de conservação do local. A repórter Evne Araújo tem os detalhes. O acordo foi apresentado ao Supremo Tribunal Federal na semana passada. O ministro Ricardo Lewandowski, relator do caso, está analisando os termos do documento e ainda não há prazo para decidir sobre a homologação. O acordo envolve a União, o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o Estado de Pernambuco e a Agência Estadual do Meio Ambiente. O contrato anulado na decisão foi firmado em 2002. Lewandowski disse que o documento foi assinado sem autorização do Poder Legislativo. O ministro justificou ainda que o caso traz conflito federativo de grande repercussão na esfera jurídica para órgãos públicos e particulares. Ele pediu que a presidente do STF, ministra Rosa Weber, convoque sessão extraordinária do plenário virtual para que a corte referende a determinação. Em 2022, o governo federal ajuizou a ação no Supremo pedindo que fosse reconhecida a titularidade da União sobre Fernando de Noronha e se manifestou contra taxas de visitação cobradas no arquipélago. Até que seja elaborado um novo estudo de capacidade, o número de turistas no local não poderá ultrapassar 11 mil ao mês e 132 mil ao ano. O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento de duas ações que tratam de transporte coletivo interestadual de passageiros. Os ministros analisam se são válidas as alterações na legislação que permitem a oferta desse serviço. Desse serviço e sem licitação, claro. A reportagem é de Evne Araújo. A análise da ação vai ser retomada na sessão de hoje do Supremo. A lei que trata da reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre exigia que a escolha da empresa prestadora de serviços fosse feita por meio de licitação. Uma nova legislação, porém, passou a prever apenas a necessidade de autorização simples para essas contratações. Em manifestação no julgamento, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, sustentou que, de acordo com a Constituição, a prestação de serviços públicos deve ocorrer mediante concessão ou permissão, nunca por autorização e sempre por meio de procedimento licitatório. No caso do transporte interestadual e internacional de passageiros, essa competência é da União. A Corregedoria Nacional de Justiça solicitou à Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro informações sobre o andamento do processo que investiga o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Ambos foram executados em março de 2018 na cidade do Rio de Janeiro. No despacho encaminhado ao Tribunal Fluminense, é determinado que seja repassado em um prazo de 5 dias um prognóstico estimado de quando os réus já denunciados serão julgados.
O Tribunal de Justiça do Mato Grosso e a Secretaria de Estado da Fazenda firmaram uma parceria que vai garantir o pagamento de precatórios municipais aos cidadãos e empresas. Acompanhe a reportagem de Loriane Vilar. Uma parceria inédita entre o Poder Judiciário e o Governo do Estado. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio da Central de Precatórios, e a Secretaria de Estado de Fazenda assinaram um termo de cooperação técnica que vai garantir o pagamento de precatórios municipais aos cidadãos e empresas. O termo de cooperação determina a retenção de repasses constitucionais relacionados ao ICMS, quando o município tiver dívidas originadas de sentenças judiciais. A medida visa garantir a eficiência na liquidação desses débitos, o que irá gerar celeridade ao processo de pagamento de precatórios, além de garantir o cumprimento dos acordos que os municípios fazem com o Judiciário. A presidente do TJ destacou que o termo evita bloqueios em recursos das áreas de saúde e educação. O governo do estado, o executivo, vai poder, naquela fatia que cabe àquele município, já fazer uma retenção e passar direto para o setor de precatórios, para que então não precisemos lançar mão do mecanismo de fazer bloqueios judiciais daqueles valores. Isso dá uma estabilidade para essas prestações que devem ser pagas pelos municípios. Ao invés de se fazer sequestro e desestruturar as contas públicas dos municípios, se faz a retenção só de uma parte daquilo que é de direito dos municípios, no caso o ICMS. TJ e Cefaz firmaram outro termo de cooperação técnica para a execução do curso de licitações e contratos. O convênio prevê a realização de 14 módulos, com aulas presenciais e duração de 5 meses. Serão disponibilizadas 700 vagas. A seguir, vamos falar sobre o combate ao etarismo. Eu volto já já. O caso recente de preconceito contra uma universitária de 44 anos alerta para atitudes de discriminação por causa da idade. O chamado etarismo é bem mais comum do que pode parecer. Saiba um pouco mais na reportagem de Carolina Chaves. A palavra etarismo significa discriminação ou preconceito em razão da idade. Apesar de não ser um termo novo, ele foi muito repetido nos últimos dias, depois de um caso de discriminação feito por 3 alunas contra uma mulher de 44 anos, que começou a fazer o curso de biomedicina em uma universidade de Bauru, em São Paulo. O vídeo foi gravado no dia 9 de março e viralizou na última sexta-feira, dia 10, deixando o alerta. O preconceito em razão da idade muitas vezes vem disfarçado de preocupação ou cuidados. Muita gente ainda não se deu conta que aquele idoso que fica em casa vendo o restante da vida passar é coisa do passado. Com mais informação e avanço da medicina, a expectativa de vida tem aumentado e com qualidade. A sociedade precisa se preparar para tratar com respeito esse novo idoso. Segundo Álvaro Sena Filho, presidente da ABRAT, Associação Brasileira de Apoio à Terceira Idade, até mesmo as placas de sinalização de vagas preferenciais em estacionamento fomentam, de certa forma, o etarismo. No Distrito Federal, uma lei determinou a troca da sinalização. Não trata de uma realidade atual, né? A troca desse pictograma, ele faz muito mais sentido do que mostrar o idoso lá todo curvado. Uma cartilha lançada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Ministério Público e Defensoria Pública, alerta a população para as formas de preconceito que muitas vezes nem percebemos. Recentemente, em uma roda de conversa no Supremo Tribunal Federal, com as ministras Rosa Weber, Carmen Lúcia e integrantes da sociedade civil, a atriz e diretora Regina Casé falou sobre o tema e disse que o etarismo pode ser ainda mais cruel para as mulheres. Um homem mais velho é sempre um homem mais sábio, é sempre um homem mais experiente. Um homem grisalho, como é a ministra Carmen Lúcia, é um sinal de sabedoria, é um sinal de experiência. E para uma mulher é sinal de que ela já está
em fim de carreira, ela está acabada. Álvaro Sena Filho, que oferece apoio e cursos gratuitos para pessoas mais velhas na Abrate, reforça a necessidade de entender que o conceito de velhice mudou e pessoas com mais idade têm buscado cada vez mais espaço. Os idosos que a gente atende hoje aqui na Abrate, eles estão muito mais conectados, estão muito mais atualizados à nova tecnologia e têm um papel super importante na sociedade. Para falar sobre o assunto, eu converso agora ao vivo, de forma remota, com a juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Monize Marques, que é uma das coordenadoras da Central Judicial do Idoso. Boa tarde, doutora Monize, muito obrigado pela entrevista. Antes de mais nada, quem comete etarismo é apenas o velho que discrimina o jovem? Ou melhor, o jovem que discrimina o velho, ou também o contrário vale? O velho que menospreza o jovem pela idade também pratica etarismo? Boa tarde, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui para a gente conversar sobre esse assunto tão importante, né, Guilherme? A designação etarismo é uma designação muito nova, ela foi inicialmente cunhada pelo Robert Butler em 1970 nos Estados Unidos, e faz mais ou menos uma referência ao sexismo, ao racismo e, por isso, ao ageísmo. No Brasil, a gente chama idadismo, etarismo, ageísmo, todas se referem à mesma circunstância. Assim como as outras designações preconceituosas, discriminatórias, ela demonstra uma discriminação a respeito da idade, seja ela qual for. Então, de fato, um jovem ele comete preconceito em relação ao mais velho, e o mais velho também em relação aos mais jovens. Inclusive, as principais idades que são vítimas desse tipo de discriminação são os adolescentes e os idosos. Eu preciso confessar que às vezes eu digo, é um moleque, não sabe nada, é etarismo, né? Vou passar a me policiar a partir de agora. Sobre aquelas 3 moças lá de Bauru, que discriminaram a colega de 44 anos, elas podem ser enquadradas em algum artigo, por exemplo, por injúria? Sim, Guilherme. Inclusive, houve uma modificação recente na legislação penal, agora mesmo em 2023, trazendo a possibilidade de que um autor de alguma ação discriminatória possa responder por injúria quando essa designação for relativa à questão da idade. Então, existe sim a possibilidade, mas é mais comum que esse tipo de reparação aconteça no campo civil, porque há sim um constrangimento, há uma condição que coloca a vítima numa sensação assim de menosprezo, e esse menosprezo pode gerar inclusive indenização por danos morais. A senhora é uma das coordenadoras da Central Judicial do Idoso, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Que tipo de casos predominam lá? Por exemplo, o etarismo é um dos assuntos tratados, não? Sim, nós temos diversos assuntos tratados, o etarismo é um deles, mas a gente tem outras condições que também levam a nossa compreensão como sendo importantes de serem abordados, que é a violência contra a pessoa idosa no contexto familiar. De certa forma, todas as violências começam com essa visão de que a pessoa mais velha é uma pessoa que é improdutiva, de que ela é dispensável, de que ela é desprezível. Então, o etarismo é a porta que se abre para a prática de outras violências, e aí a gente merece destacar a violência psicológica, o abuso financeiro e também a negligência, normalmente praticadas no contexto familiar. Eu queria só ressaltar aqui, Guilherme, que além da gente falar de uma violência entre gerações, o etarismo também é uma prática intrageracional. A gente escuta muito pessoas idosas que não gostam de andar com pessoas idosas e que tratam outras pessoas idosas com menosprezo. Ah, não, ali velho só reclama, velho só fala de doença. Então, assim, também é uma forma de nos condicionarmos, né, a identificar todas as fases da vida em sua plenitude. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e o Ministério Público do Distrito Federal elaboraram uma cartilha para tratar desse assunto, né? Eu queria que a senhora nos contasse um pouco o que essa cartilha diz.
Essa cartilha foi elaborada pela Central, que é justamente essa parceria entre o Tribunal, o Ministério Público e a Defensoria Pública do DF. O nosso objetivo foi chamar a atenção para algumas práticas discriminatórias que são socialmente aceitáveis, né? Uma piadinha, um comentário que demonstre o menosprezo que a pessoa sente em relação à pessoa mais velha, relacionada inclusive à não inclusão digital, ou a sua avaliação de que a pessoa mais velha não pode se casar, não pode iniciar projetos, não pode ter planos. Então, a gente quis realmente chamar a atenção para o fato de que fazer 60 anos, que é o critério cronológico que o Brasil adotou como recomendação da Organização Mundial da Saúde, não retira dessa pessoa nenhuma das suas capacidades. De acordo com as mais novas pesquisas do desenvolvimento, né? Inclusive, nessa faixa etária, a gente tem diversas habilidades que estão sendo desenvolvidas na sua forma mais ampla. Então, a gente quis, de fato, chamar a atenção que aquele estereótipo do idoso encurvado, que foi, inclusive, mostrado aí na reportagem, ele não designa mais quem é 60 mais. E que pode desenvolver todas as suas capacidades de forma plena e ter a sua autonomia resguardada em todas as fases. De forma bem rápida, como acessar a cartilha? Ela está disponível no site com um clique, entrando no Tribunal de Justiça, na aba da Central Judicial do Idoso. Qualquer cidadão pode ter acesso às informações que constam aqui e em outras informações que a Central disponibiliza através de outras informações importantes, outras publicações importantes. Muito obrigado, senhora, pela entrevista. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Obrigada. A seguir, o ministro Ricardo Lewandowski completa hoje 17 anos no Supremo Tribunal Federal. Os detalhes em instantes. Em homenagem ao Mês da Mulher e também ao Dia do Ouvidor, comemorado hoje, 16 de março, o Superior Tribunal de Justiça destaca a importância do trabalho realizado pela ouvidoria do tribunal e o atendimento especializado a demandas relacionadas ao público feminino. Uma das principais preocupações do Superior Tribunal de Justiça é dar voz ao cidadão e promover o diálogo entre a Corte e a sociedade. E uma ferramenta importante para cumprir esta missão é a ouvidoria, que há 19 anos recebe, examina e processa manifestações enviadas ao STJ a respeito dos mais diversos assuntos. O setor também é responsável pelos atendimentos relacionados à Lei de Acesso à Informação e à Lei Geral de Proteção de Dados, gerenciando o serviço de informações ao cidadão e a requisição de titular de dados pessoais. Criada em 2004, a ouvidoria atende o público interno e externo, recebendo dúvidas, sugestões e denúncias, e assim aprimora os processos e serviços de todo o tribunal, como explica a atual ministra ouvidora do STJ, Regina Helena Costa. As ouvidorias, elas constituem um dos principais canais de acesso do cidadão junto aos órgãos públicos. Não é? Então, elas realmente funcionam como pontes entre a cidadania e os serviços públicos. As demandas individuais, elas acabam estabelecendo diretrizes que vão ser utilizadas em uma série de outros casos. É importante que, quando se estabelece uma solução para uma demanda individual, em verdade se está criando, por vezes, uma diretriz ou se estabelecendo uma norma já que vai impactar a vida de uma série de outras pessoas. E como uma forma de garantir um atendimento ainda mais assertivo de algumas demandas específicas, existe um setor especializado, a Ouvidoria das Mulheres no STJ. Ela foi criada em 2020, quando a ministra Suzete Magalhães ocupava o cargo de ouvidora da Corte. E houve, nesse período, um aumento dos casos de violência contra mulheres em todo o país, como consequência do confinamento imposto pela pandemia da Covid-19. Após a instituição da Ouvidoria de Mulheres no Superior Tribunal de Justiça, e é preciso registrar de forma pioneira no âmbito do Poder Judiciário brasileiro. E o que me parece muito importante é que, após a criação desta Ouvidoria de Mulheres no STJ, vinculada à sua ouvidoria, o Conselho Nacional
de Justiça, pela Resolução 351, estabeleceu uma política de enfrentamento, de prevenção e de enfrentamento de situações de assédio moral, de assédio sexual e discriminação, determinando, e isso é importante, que manifestações desta ordem sejam recebidas, inclusive, pelas ouvidorias judiciais. A Ouvidoria das Mulheres do STJ funciona como um canal de escuta ativa destinado ao atendimento das demandas das magistradas, servidoras, estagiárias e demais colaboradoras do tribunal, relativas à igualdade de gênero, participação feminina na corte e violência contra a mulher, propondo também iniciativas de promoção desses temas. Uma das ações desenvolvidas pelo setor foi a campanha Sinal Vermelho de Combate à Violência contra a Mulher, que busca encorajar as vítimas de agressões físicas e psicológicas a denunciarem os agressores. O STJ aderiu à iniciativa nacional e materiais didáticos de conscientização sobre o tema foram espalhados pelo tribunal. As pessoas interessadas em encaminhar sugestões, elogios, denúncias ou reclamações podem entrar em contato via e-mail, telefone, carta ou utilizar o formulário eletrônico disponível no site do tribunal. As manifestações também podem ser feitas presencialmente na sede do STJ. A identidade das mulheres que procurarem a ouvidoria será mantida em sigilo. E é por meio do acolhimento atento e cuidadoso aos servidores, colaboradores e cidadãos que a ouvidoria do STJ auxilia o Tribunal da Cidadania a prestar serviços de excelência. O Tribunal Superior do Trabalho tem um projeto para homenagear pessoas que trabalham por uma sociedade mais justa, mais igualitária. É o projeto Gente que Inspira. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Rosa Weber, é uma das homenageadas. Pablo Lemos fala mais sobre o projeto. O projeto Gente que Inspira é uma iniciativa para valorizar a pluralidade cultural e a diversidade humana a partir de trajetórias e atuações de pessoas que contribuem para promover uma sociedade mais justa e igualitária. O destaque é dado especialmente a quem pertence ou é aliado de grupos sociais historicamente vulnerabilizados, como mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência, idosos, jovens e a população LGBTQIAP+. Na primeira edição do projeto, o TST homenageou mulheres inspiradoras. Entre elas, a presidente do STF, ministra Rosa Weber, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, a presidente de honra da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, Creuza Maria de Oliveira, e a desembargadora aposentada da Justiça do Trabalho, Ana Acker. A solenidade realizada na sede do TST, em Brasília, marcou a adesão da Corte ao Pacto Nacional do Judiciário para a adoção de medidas voltadas à concretização dos direitos humanos no âmbito do Poder Judiciário. A recomendação é do Conselho Nacional de Justiça. O projeto Gente que Inspira faz parte do Plano Estratégico 2021-2026 do Tribunal Superior do Trabalho, que tem como princípios a valorização das pessoas e do trabalho decente, além do respeito à diversidade e à sustentabilidade. O ministro Ricardo Lewandowski completa hoje 17 anos no Supremo Tribunal Federal. Desde o ingresso na mais alta corte do país, o ministro fez contribuições importantes para a justiça brasileira. Confira na reportagem de Renato Rosa. O ministro Ricardo Lewandowski ocupou a vaga deixada por Carlos Veloso no dia 16 de março de 2006. Em maio, ele completa 75 anos de idade, quando será aposentado compulsoriamente. Em 17 anos de trabalho no STF, Lewandowski foi relator de processos de grande relevância jurídica e social, entre eles contra o nepotismo, o de cotas raciais das universidades, sobre a liberdade de manifestação na Praça dos Três Poderes, além de ter atuado como revisor da Ação Penal 470, que ficou conhecida como escândalo do Mensalão. Uma das decisões marcantes do ministro foi em 2018, na segunda turma. Ele concedeu habeas corpus coletivo às mulheres presas preventivamente, que estivessem grávidas ou tivessem filhos de até 12 anos de idade, ou fossem responsáveis por pessoas com deficiência. Seguramente, mais de 2.000 pequenos brasileirinhos que estão atrás das grades, com suas mães, sofrendo indevidamente
contra o que dispõe a Constituição e contra o que dispõe o direito positivo brasileiro às agruras do cárcere. Em setembro de 2014, Ricardo Lewandowski tomou posse como presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça. Durante a gestão, instituiu a audiência de custódia. Desde 2015, o preso em flagrante deve ser apresentado a um juiz em até 24 horas, para verificar se foi garantida a dignidade do acusado durante a abordagem policial e se há necessidade de manter a prisão. Um instrumento previsto em acordos internacionais tem o objetivo de evitar abusos e combater a superlotação nas cadeias. Que é um programa que tem uma natureza humanitária, civilizatória, um grande passo que nós estamos dando no que diz respeito aos direitos fundamentais do cidadão inscritos na nossa Constituição. Lewandowski também teve atuação importante fora da corte. Ele foi um dos ministros do STF que assumiu interinamente a presidência da República. Em 2016, coordenou no Senado Federal o processo de impeachment contra a então presidente Dilma Rousseff. Experiência que fez com que o ministro fosse requisitado no ano passado para assumir a presidência de uma comissão de juristas, criada pelo Senado Federal, para elaborar um anteprojeto de lei e atualizar a lei do impeachment. O ministro hoje é vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele já ocupou a presidência do TSE de 2010 a 2012, quando esteve à frente das eleições gerais e foi um dos defensores da aplicação da lei da ficha limpa. O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia. Uma boa tarde. Tchau.